cursistas! Seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês. Continuaremos a trajetória de aprendizagem da disciplina de análise de riscos, do curso técnico em segurança do trabalho, módulo 3. Mais uma vez, peço que estejam munidos de papel e caneta, para anotarem as dúvidas em nosso fórum Tira Dúvidas, caso surjam. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Estamos na nossa terceira semana de estudo. Continuaremos nossas teleaulas com conteúdo sobre tipos de análise e, claro, nossos estudos complementares no ambiente virtual de aprendizado, no AVA. Na leitura do livro didático, serão as aulas 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, páginas 91 a 116. Vamos lá? Esta aula tem o intuito de passar a você um pouco de conhecimento a respeito da análise por árvore de falhas, para encontrar as causas dos acidentes. O objetivo é demonstrar que essa técnica, ela busca as origens dos acidentes, que por analogia são as folhas de uma árvore, suas causas imediatas aos ramos, as causas medianas, o tronco, até encontrarmos as causas dos radicais, ou as raízes do processo acidentário. A análise por árvore de falhas é uma técnica de identificação de perigos e análise de riscos que parte de um evento topo escolhido para o estudo e estabelece assim combinações de falhas e condições que poderiam causar a ocorrência desse evento. Bem, a técnica ela é dedutiva e pode ser qualitativa ou quantitativa. O objetivo, então, da análise por árvores de falhas são os sistemas. Os focos da análise por árvore de falhas são o evento topo e a sequência de eventos que o produzem. Sobre o método, selecionar um evento topo identificado por qualquer técnica de identificação de perigos é construir os níveis subsequente ou ramos, identificando falhas que podem causar a ocorrência do evento topo. Podem ser falhas aleatórias de componentes, falhas de modo comum ou falhas humanas, ou indisponibilidade de equipamentos, talvez. A análise por árvore de falhas possibilita também o cálculo da frequência e da probabilidade de ocorrência de eventos básicos. Já as técnicas auxiliares, a análise por árvore de falhas trabalha com cenários hipotéticos de causas acidentárias que deverão ser comprovados ao longo da análise, partindo do evento topo e retomando até alcançar as causas raízes comprovadas. E apropriada para análise de sistemas onde a complexidade de variáveis da operação poderá ser melhor visualizada na forma de cenários de interações que inicialmente serão simples hipóteses. Pois bem, vamos resumir para que você compreenda melhor. A árvore de falhas é uma ferramenta aberta, pois comporta as mais diferentes explicações dos acidentes, a partir de falhas ativas existentes nas organizações. Permite-se dedução como método, assumindo que determinada falha ou conjunto de falhas permitiu algum desenvolvimento de acidente. As probabilidades das falhas operarem a favor dos acidentes são apresentadas em formas de diagrama de árvores, na qual as hipóteses passam a explicar os acidentes, ok? Agora, eu quero que você entenda como se aplica a análise por árvore de causa. Eu vou diferenciar a árvore de causa da técnica anterior, a árvore de falhas, e lhe mostrar a sua aplicação para análise de acidentes. Pois bem, a análise pela árvore de causas é uma análise por árvore de falhas. A diferença fundamental entre a árvore de causa e a árvore de falhas é que enquanto a primeira utiliza fatos, ou seja, eventos ocorridos, a segunda trabalha com eventos potenciais. À medida que nos aprofundamos na análise dos acidentes, nós vamos perceber que as causas mais radicais, elas residem na função reguladora da organização,
que significa atuar em 3 frentes: sistema de gestão, cultura organizacional e liderança. A análise pela árvore de causas, ela busca a reconstrução do acidente, a partir das lesões até os fatores mais remotos relacionados com sua origem, organizando assim os fatos em esquemas denominado diagrama ou árvore de causas do acidente, utilizando os conceitos desse sistema. A situação de trabalho, ele é um sistema em que o indivíduo executa uma tarefa com a ajuda do material no contexto de um meio de trabalho. Esse conjunto, ele constitui a atividade. Já o acidente é o último termo de uma série de perturbações ou variações desses componentes ocorridos durante o desenvolvimento de uma atividade da vítima ou de seus companheiros. Acidente, então, é o final de uma série de antecedentes em determinado sistema. Veja no slide para que você compreenda de forma mais interessante. A análise por árvore de falhas, o evento topo. No caso aqui vai ser um superaquecimento de motor elétrico. Então, se você observar aí o superaquecimento do motor, nós temos 2 posições. Uma que poderá ser a falha primária do motor ou corrente excessiva do motor. Se você partir por um lado, onde é a corrente excessiva do motor, nós vamos ter 2 pontos interligados, onde a corrente excessiva no circuito, ela pode ser uma falha primária na tensão elétrica ou uma falha primária no circuito elétrico. Mas se você partir para um outro lado, pode ser uma falha no fusível em abrir, que ocasiona uma falha primária do fusível, ok? Já componentes do sistema de trabalho, eles são subdivididos em partes onde o indivíduo é a pessoa física e psicológica, trabalhando em seu meio profissional e trazendo consigo o efeito de fatores extraprofissionais. No quesito tarefa, também dos componentes do sistema, essa designa as ações do indivíduo que participa da produção parcial ou total de um bem, de um serviço. Designa também todas as ações necessárias para estar à disposição da produção, como deslocamento, espera, movimento ou outros. Na questão material, compreende todos os meios técnicos, os materiais e os produtos colocados à disposição do indivíduo para a execução das atividades. E, por fim, nós temos o meio de trabalho, que designa as ordens de trabalho, a organização e o ambiente físico e social no qual o indivíduo executa sua tarefa. Então, se você observar aqui nessa figura, nós temos aqui, ó, o indivíduo é o centro e nele está agregado valores, que são processos, infraestrutura, comunicação e organização, meios e objetos de produção, pessoas, mestrando em engenharia de produção. Então, todo esse processo, ele envolve e agrega valores a uma organização e o ambiente físico, no que o indivíduo executa sua tarefa, ok? Viu só como é fácil? Entenda agora sobre variáveis e permanências. Antecedentes estados. Esses são condições permanentes na situação de trabalho, tais como a ausência de proteção sobre uma máquina, ambiente quente, barulhento, uma postura extrema, forçada pelo espaço, levantamento de peso em material sem pega. Já os antecedentes variações são as condições não habituais ou modificações que sobrevêm durante o desenvolvimento do trabalho, como uma modificação em seu desenrolar, um incidente técnico ou outras coisas podem acontecer.
O acidente ele é um processo iniciado por uma primeira perturbação de um elemento do sistema, passando por uma cadeia de incidentes intermediários, evoluindo até a lesão do indivíduo ou o dano do material. E aí? Saberia agora me responder quais são as regras básicas para montar uma árvore de causas? Observe. Realizar a investigação do acidente logo após a ocorrência e no próprio local onde ocorreu, envolvendo a participação do acidentado, dos colegas e técnicos que conheçam a situação e o tipo de trabalho. Outro ponto importante: utilizar apenas fatos objetivos na descrição do acidente, a evitar interpretações e juízos de valor. Atenção! O método ele parte de um princípio que, se ocorreu um acidente, alguma coisa variou ou mudou em relação ao habitual. Se para você essa questão é sim, então é importante você pesquisar o habitual para verificar o que variou, investigar os fatos segundo 4 componentes: o trabalhador, os meios usados, a tarefa ou atividade, o meio ambiente de trabalho. Também analisar por árvore de causas como trabalha as variações anormais que se estabelecem sobre o indivíduo, sobre a tarefa, sobre o material de trabalho e sobre o meio ambiente de trabalho. Ao abranger de forma ampla esses fatores e suas interrelações, qualquer desvios, oscilações ou anormalidades dos antecedentes estado, eles serão captados como perturbações que explicam as causas dos acidentes ou eventos perigosos. Trata-se, portanto, de uma técnica de maior precisão e maior determinista em relação à análise de árvore por falhas, aplicando-se muito bem ao sistema produtivo e contínuo. Ficou claro? Só reforçando, para que você não perca o foco. O diagrama de árvore de causa, ele é construído a partir de um evento topo, acidentária, cujas causas são diagnosticadas para trás, de modo dedutivo. Essa técnica, ela capta anormalidades que afetam o transcurso das operações de trabalho. E para elas, o analista deverá estar muito atento, ok? Pois bem, trataremos agora de análise por árvore de eventos, também chamada de série de riscos, que é uma técnica de identificação de perigos. E análise de riscos que identifica a sequência de eventos que podem suceder um evento iniciador. A análise por árvore de eventos, ela pode ser qualitativa ou também quantitativa. O objeto são áreas e sistemas de controle de emergência que estão contidos, onde o foco são os eventos iniciais e as séries de eventos decorrentes. Quando nos referimos ao método, na árvore de falhas partimos de um evento topo, como por exemplo, rompimento de tubulações. Caminhamos para trás, identificando eventos que podem gerar o evento topo, tais como a pressão que se eleva e a válvula de segurança na falha ao abrir. O evento topo da árvore de falhas é o evento iniciador da árvore de eventos, pois analisa a situação de emergência, ao contrário da árvore de falhas, que é dedutiva. A análise por árvore de eventos é indutiva, avançando para o desdobramento acidentário nas fases de emergência. Já quando tratamos de técnicas auxiliares, as árvores de evento, ela trabalha com eventos que se sucedem a partir de um evento topo indesejável, podendo ser confirmado ou não nessa sucessão por probabilidade de ocorrência. Você está entendendo? Então, só para reforçar mais uma vez, a técnica da árvore de eventos, ela é indutiva, aplicando-se a situações de emergência. Pode ser quantitativa e qualitativa e desenvolve-se a partir de um evento topo acidentário e seus desdobramentos, ok? Análise dos modos de falha e efeitos é uma técnica de análise de riscos
que consiste em identificar os modos de falha do componente de um sistema. Os efeitos dessas falhas para o sistema, para o meio ambiente e para o próprio componente. O objeto da análise dos modos de falha e efeitos são os sistemas. O foco são os componentes e suas falhas. Sobre esse método, sugere-se selecionar um sistema, dividir o sistema em componentes, descrever as funções dos componentes, aplicar a lista dos modos da falha aos componentes, verificando as falhas possíveis. Verificar os efeitos das falhas para o sistema, o ambiente e o próprio componente. Verificar se há meio de tomar conhecimento de que a falha está ocorrendo ou tem ocorrido. E estabelecer medidas de controles de riscos e de controles emergenciais. Já as técnicas auxiliares, devemos analisar de valor na descrição das funções dos sistemas e dos componentes, teoria das falhas, na identificação dos modos de falha, ZARPO, na identificação da falha por meio de palavras guias, as funções dos componentes analisados, lista de verificação, para monitoramento da implantação das medidas recomendadas pela análise do modo de falha e efeitos. A utilização dada pela análise do modo de falhas e efeitos, ela necessita de analista experiente e qualificado para diagnosticar possíveis falhas e desdobramentos. Conhecer os equipamentos, sua constituição, funcionamento e falhas comuns. Veja um exemplo no slide que irei mostrar agora para você. Aquecimento de água de um chuveiro. Olha só, se você observar aí, nós temos a análise dos modos de falhas e efeitos. Isso é mais voltado para a prática, devido a essa disciplina ser muito teórica. Então, preste bem atenção. Nós temos aí o objeto da análise, onde você vai colocar qual que é a falha e o efeito aí. Vai ser executado por quem? Aqui, se você pode executar, profissional X. Nós temos o órgão, onde a pessoa trabalha, é descritivo na folha, o número e a data. Isso aqui é registrado, é um documento que tem que seguir criteriosamente o passo a passo e guardar esse documento por um bom tempo. Já no caso componente, nós temos componente, modo de falha, os efeitos em outros componentes no sistema, métodos de detecção, medidas de controle do risco e de emergência. Então tá, qual que vai ser o componente a ser visualizado? O disjuntor. Qual que é o modo de falha? Temporal, não interrompe o circuito a tempo. E os efeitos? Se for em outros componentes, vai ter queima do fusível por ampla amperagem. Se for no sistema, nenhum, se o fusível interromper o circuito. No caso de métodos de detecção, nós temos o visual, observado que vai ser o disjuntor. No caso aí será a água sai fria, amperimento indica baixa corrente, visual observando o fusível. Se for na questão medidas de controles de risco e de emergência, o passo vai ser adquirir o disfuntor na qualidade, especificar corretamente o disjuntor, estabelecer procedimento de religamento de cargas com alerta para não sobrecarregar o circuito, manter fusíveis de reserva, fazer verificação das cargas do circuito para evitar situações de sobrecarga. No caso de fusível, a ação estranha abre o circuito sem sobrecarga. Quais são os efeitos? Resistência deixa de liberar calor por falta de corrente. E se for no sistema, a água não é aquecida. Novamente, se for método de detecção, todo o sistema que eu já li anteriormente, medidas de controle de risco e de emergência, a mesma coisa. Para fiação, nós não temos modo de falha, não temos efeitos,
nem em outros componentes, nem no sistema, e terá método de detecção, como descrito anteriormente, e medidas de controle de risco de emergência também, como descrito anteriormente. Se for resistência, não tem modo de falha. Os efeitos em outros componentes não é descritivo, no sistema também não. Terá método de detecção, que vai ser todo o que foi lido anteriormente, e a medida de controle de risco e de emergência também será o mesmo, ok? Por esse esboço, foi possível perceber que a análise do modo de falhas e efeito, ele concentra-se nas falhas e efeitos destas sobre os componentes de um sistema. Analisa detidamente o funcionamento de cada componente, suas possibilidades de falhas e os efeitos decorrentes. Trata-se de técnica bastante objetiva e com foco localizado. Apresentarei agora duas ferramentas bastante utilizadas na análise de risco. As indagações White-Wife, cuja tradução é "e se?", e a lista de verificação ou checklist. Ferramentas simples que são aplicáveis a vários contextos acidentários, sendo de grande utilidade tanto na prevenção quanto na análise de acidente. White, e se? White é a técnica de identificação de perigos e análise de riscos, que consiste em detectar perigos utilizando questionamentos aberto promovido pela pergunta "e se?". O objeto ele pode ser um sistema, processo, equipamento ou evento. O foco é tudo que pode sair errado. O foco é mais amplo do que de outras técnicas que vocês já viram, porque seu método de questionamento é mais livre. E como focalizamos o objeto da análise? Bem, neste questionamento sistemático, o objeto ele é focalizado do ponto de visão de diversos especialistas, como, por exemplo, na área de eletricidade, instrumentação, combate a incêndio, preservação ambiental ou medicina ocupacional. São feitas reuniões específicas onde a pergunta "e se?" ela é aplicada a cada especialidade profissional para obter uma resposta. Quer ver um exemplo? Imagine um aniversário que será organizado. Esse evento, por representar uma data festiva, ele requer que tudo saia de acordo. Você não concorda? Por isso, as pessoas e famílias, elas planejam e realizam o evento de uma forma mais criteriosa. Em muitos casos, chegam a contratar empresas de eventos especializadas neste ramo, não é mesmo? O grau de detalhamento do evento, ele pode ser maior quanto ao número ou menor o número de participantes dessa organização. Também é relevante considerar a experiência desses interlocutores que poderão antecipar situações indesejáveis ao evento e apresentar medidas preventivas. Situações indesejáveis como um número inesperado de participantes, acesso difícil ao local da festa, estacionamento pequeno, falha de segurança pessoal, previsão de chuvas no dia e na hora do evento, limpeza deficiente do local, número reduzido de garçons e copeiras, falta de reposição de doces ou de salgados, entre outros variáveis que vocês também podem questionar. Tudo isso ele deve ser evitado. Assim, o questionamento "e se?" sugere um encadeamento de situações que não deve e não pode acontecer, o que faz através de medidas de controle de risco e de emergências. Veja no exemplo pelo slide. A organização de uma festa de aniversário. E se? É uma identificação de perigos. Essa pergunta é a pergunta base. E se? Qual que é o objeto da análise? Festa de aniversário. É executado por quem? Aqui no caso vai ser empresa X. Vai ser um protocolo com um órgão, com um numeral. Tem um número de orçamento.
gravado na folha e na data. Caso você precise futuramente desse orçamento, quem planejou a festa para você, quem executou a festa nesse caso, você tem acesso por o órgão, folha, número e data. Aí vem a pergunta principal. E se vierem mais pessoas do que o esperado? Qual que é o perigo? A consequência? Falta de espaço ou falta de bebida. Já pensou? Se vir mais pessoas do que você está esperando? Que confusão! As medidas de controle de risco de emergência. Quais que são as medidas aí? Avaliar a possibilidade de comparecerem mais convidados e prever alimentos e bebidas com folgas. Antes sobrar do que faltar. As pessoas não encontrarem o local da festa. E se as pessoas não encontrarem esse local? Qual que é o perigo e a consequência? Desagradar os amigos, criar clima de insatisfação, não receber os presentes e a perda de alimentos. Qual que é a medida de controle de risco de emergência? Anexar no convite lá o mapa aos convites, acrescentando o número do telefone. Olha, eu estou perdido. Fica onde? Próximo de onde? Me dê uma referência. Outra pergunta básica. E se chover? Qual que é o perigo se chover? Dificuldade na chegada e as pessoas com roupas molhadas. Fora as mulheres, né? Saindo do salão, olha a dificuldade aí. No caso de medidas de controle de risco e de emergência, adquirir guarda-chuva grande para ajudar as pessoas a se deslocarem do carro à porta da casa. Então, os garçons que trabalham lá, eles serão destinados a outra função, a receber o convidado na porta com o guarda-chuva e deslocar até o local, para que esse convidado ele se sinta confortável. Ok? Agora ficou claro, né? Pois bem, a lista de verificação ou checklist, como assim você preferir falar, consiste em abordar o objeto de estudo, verificando a conformidade de seus atributos com padrões. O objeto da lista de verificação pode ser área, sistema, instalação, processo ou até mesmo equipamento. A lista ela pode ser e pode ter subdivisões por especialidades de trabalho ou qualquer outra que se julgar conveniente. No caso, o foco da lista de verificação são os desvios em relação aos padrões da lista que você determinou. Quando os atributos são funções ou desempenho de funções, a lista ela é constituída de testes e respectivas respostas padrão. É feita uma verificação antes. Nesse caso, a lista de verificação ela é útil e eficaz nos trabalhos repetitivos, cujos os riscos eles são conhecidos e os padrões bem estabelecidos. É utilizada também para controlar riscos identificados e avaliar por outras técnicas referentes a outros processos. Apresenta como desvantagem o fato de que os itens não presentes na lista não são verificados. Entretanto, a eficácia ela pode ser aumentada por técnicas criativas nas quais os itens da lista de verificação são pontos de partida. Agora, caro aluno, te convido a realizar uma viagem. Isso mesmo, só que na imaginação, tá? Então, imagine a viagem de férias de sua família. Trata-se de um período tão esperado que todos nós desejamos, não é mesmo? Desejamos que tudo esteja dentro dos conformes. Desde o deslocamento, rotas de viagem, hospedagens, passeios e o lazer em geral. Qual que é o primeiro passo? Verificar o meio de transporte, seu automóvel. Mesmo sendo leigo em mecânica de automóveis, você poderá listar itens a serem observados antes de uma viagem. Já pensou nisso? A exemplo da documentação, remédios necessários, vai que surge uma dor de cabeça, limpeza do carro, o abastecimento de combustível, e se lá não tiver um posto, e assim por diante. Para isso, mais técnicas você deve procurar
num especialista, que no caso em questão é o mecânico de automóveis. Das recomendações desse profissional, surgirão novos itens importantes, que deverão estar dentro das conformidades técnicas dadas pelo fabricante do veículo. Você já percebe que a lista de verificação ela deve ser construída através do interesse, da experiência daqueles que estarão atestando as condições de determinado equipamento ou instalação? Então, essa lista ela pode ser constantemente aprimorada, sim, ela pode ser mudada a todo momento, a partir da necessidade de segurança com que se opera os equipamentos de sistema. Veja esse exemplo no slide. Lista de verificação para veículo. Olha só, o que é interessante você visualizar nessa lista de verificação? Tudo que vai me dar uma forma positiva para que minha viagem saia bem. Então, estado de pneus. Foi verificado? Se sim, se não, ou não é necessário, ou se tem alguma observação. Então, nesse caso, o item 1, na descrição, você vai marcar se sim ou se não. Nesse caso, eu coloco sim, ok? Pressão do pneu. Foi verificado? Sim. Tem alguma observação? Não. A pressão de step? Sim, não. Vamos colocar aqui não. Tem alguma observação? Não. O nível do óleo do motor foi verificado? Sim. Óleo de freio foi verificado? Sim. Está vendo que são coisas muito específicas? Tem que ser determinado para cada especialista, você não concorda? Funcionamento dos freios. Você pode falar que está funcionando, mas somente o mecânico vai dizer se está tudo ok. O nível de água de arrefecimento foi verificado? Sim. Filtro de ar foi verificado? Sim. Filtro de gasolina? Também. A gasolina? Vamos colocar que não foi verificado. Lavou o carro? Também não. Não é preciso, porque é aqui pertinho. Os amortecedores, foi verificado? Sim. Alinhamento das rodas, foi feito? Sim. Balanceamento dos pneus? Sim. Documentos de porte obrigatório? Não foi verificado. Carteira de habilitação? Foi verificado. Caixa de primeiros socorros? Não foi verificado. Manual de manutenção? Foi verificado. Próximo item. Pano e solução limpa-vidros? Também não foi, eu acho que não vai ser preciso. Limpador de para-brisa, estado de funcionamento? Foi verificado. O IPVA, seguro obrigatório? Não foi verificado. Lanterna de mão? Foi. Saco para lixo? Também foi verificado. Dinheiro trocado para pedágio? Não foi verificado. Caixa de primeiros socorros? Também não foi verificado. Pois bem, agora se você analisar todas as perguntas em que o não ele esteve presente, pressão de step não foi verificado, porque para mim não era um item interessante. A gasolina também não foi verificada. Nesse quesito, você já pensou, se você está longe, bem distante, não tem um posto de gasolina, a gasolina não foi verificada no seu checklist, na sua verificação, a gasolina acaba? E aí? Vamos ficar na mão, não vamos? Ok. O lavar não foi tão significante, mas foi preciso fazer a vistoria. A carteira de habilitação. Se você pensar aqui, ó, carteira de habilitação, juntamente com o IPVA, seguro obrigatório que também não foi verificado, dinheiro trocado para pedágio que não foi verificado, se ocorrer uma blitz no meio da sua viagem, a pergunta é, cadê o documento de porte obrigatório? Não foi verificado, você esqueceu em casa. O IPVA do seguro obrigatório não foi verificado, você deixou em casa.
e você está sem dinheiro trocado para o pedágio. E aí, que situação? Multa, volta para casa, carro apreendido, tudo pode acontecer, ok? E se você também não verificou a caixinha lá de primeiros socorros e no meio da sua viagem, pensa que dor de cabeça? E aí, nesse caso, até chegar no próximo posto para você comprar aquele remedinho que alivia a dor rapidinho, demora, hein? Então, por isso é importante a lista de verificação detalhada. Ele te orienta de forma detalhada a não esquecer nada para a sua viagem sair bem tranquila. Você percebeu que o uso de questionamento aberto e se permite que tenhamos uma visão ampla e bastante profunda, uma vez que especialistas de diversas formações profissionais podem contribuir no processo de investigação. O interessante é que a pergunta em si permite um encadeamento de fatores de riscos e eventos, criando uma corrente de perguntas e as respostas que acabam por explicar os acidentes. E semelhante ao quadro do programa humorístico em que personagem diz: "Gosto das coisas bem explicadinhas nos seus mínimos detalhes", passando a interpretar sistematicamente seu interlocutor a respeito de um assunto. Nesse caso, a lista de verificação ela funciona como uma bússola para o aplicador da lista, que irá observar itens pré-estabelecidos, sem esquecer de tópicos considerados sequenciais ou essenciais para a viagem, para a festa, seja o que for. Percebeu que tanto a pergunta "e se" quanto a lista de verificação trazem resultados rápidos? É importante que a utilização dessas ferramentas faça parte do dia a dia da empresa, como forma de uma primeira abordagem ao problema acidentário. Apresentei duas ferramentas bastante úteis para análise de acidentes, a saber, a técnica do incidente crítico e a análise comparativa. Mesmo pequenos acidentes ou incidentes devem ser valorizados sobre a ótica acidentária. Quer dizer, devem ser analisados e investigados suas causas. Associar a análise de acidentes e os acidentes da vida da tecnologia podem ser bastante úteis e explicativos para os sinistros ocorridos. Frente a essa fala, compreenda que a técnica do incidente crítico trata-se de uma técnica de identificação de perigos que consiste na identificação de quase um acidente. Identifica também incidente ou acidentes de pequena gravidade, que não tenham sido relatados nos diversos tipos de fatores de risco. O objeto da técnica do incidente crítico são os sistemas e instalações na fase operacional. O foco, então, são eventos, atitudes, comportamentos, condições de instalações e relações entre homens, instalações e equipamentos. Entenda melhor esta fala pelo slide. Técnica do incidente crítico, no caso é chamado de TIC. O acidente aí nesse contexto é a ocorrência anormal que contém efeito danoso. Pode ter perdas e danos, ainda que desprezíveis, sempre ocorrem. Então tá aí o administrador observando, né? Como que aconteceu esse acidente? Há um questionamento. Qual que foi a ocorrência aí anormal desse efeito danoso? Outra técnica de incidente crítico é o acidente de trabalho. Se houver lesão ou disfunção orgânica. Então, pode ter lesão ao manipular uma máquina, ao tropeçar num fio, ao tomar um choque, ao ter curto elétrico do circuito. Que mais? Ele pode estar fadigado, cansado, ao estar realizando um processo de avaliação e vistoria. Então, todo o processo de acidente de trabalho pode haver lesão ou uma disfunção orgânica.
Lembrando que pode ser dentro do ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho, quando esse trabalhador está vindo para o seu trabalho ou indo para a sua residência. Outra técnica de incidente crítico aí é o incidente. O que pode ser? É a ocorrência anormal que contém evento perigoso ou indesejado, mas não evolui para o efeito danoso. Fatores aleatórios ou sistemas de controle impedem a sequência danosa. Então, se você observar essa figura aí, nós estamos vendo o soldador, ele está realizando uma solda sem o quê? O equipamento de proteção individual adequado. Então, é uma ocorrência normal, é um evento perigoso, indesejado, mas não vai ter um efeito danoso no momento. Vai ocorrer posteriormente, futuramente. Concordam? Outra coisa é quase acidente. Nesse caso, é o evento real ou virtual que por pouco não se transforma em acidente, equivalente ao incidente. Então, se você observar aí, olha só o que ele está fazendo, né? O equipamento que ele está utilizando para pregar esse quadro de aviso. Padrão de segurança no local de trabalho. Imagina só se esse empregador cai dessa cadeira. Então, aí é um quase acidente. Espero que tenha compreendido e que não tenha ficado nenhuma dúvida. Ao se tratar de análise comparativa, afirmo que é uma técnica de análise e controle de riscos que consiste em comparar o objeto de estudo com padrões do projeto. O objeto da análise comparativa são os sistemas, instalações e processos, em qualquer fase do ciclo de vida. O foco, então, são os desvios em relação ao padrão estabelecido por lei, normas técnicas ou padrões particulares da organização. No método, devemos comparar atributos do objeto com o estabelecido na norma, lei ou instrumento, se assim for o caso. Detectar desvios, não conformidades e estabelecer medidas de controle, que podem ser corretivas ou compensatórias. A técnica do incidente crítico, ela destina-se aos incidentes, quase acidentes e acidentes de pequena monta, cuja recorrência ela poderá gerar dano considerável e lesões. A análise comparativa, então, ela busca não conformidades e desvios que possam ser percebidos a tempo se evitar sinistros. E por fim, agora trataremos da análise pela matriz das interações, que consiste em observar os elementos do objeto do estudo, verificando os perigos que podem resultar das interações entre esses elementos. O objeto da análise são os sistemas, instalações, processos, atividades e até mesmo intervenções. O foco são as interações entre os elementos do objeto. O conjunto de interações possíveis contém o subconjunto das interações perigosas. Há perigo que decorrem de interações entre 3 ou mais elementos. Além disso, pode ser necessário que determinada variável assuma um valor bem determinado ou que o valor esteja dentro da determinada faixa. Por exemplo, o triângulo do fogo. Você lembra? A gente já falou sobre esse assunto. Combustível, oxigênio, temperatura. São tópicos bem conhecidos por todos os profissionais de segurança do trabalho. E a ignição só ocorre se a variável composição da mistura ela estiver dentro de uma faixa de valores, situada entre o limite inferior e o limite superior da inflamabilidade. Portanto, a análise completa ela requer uma matriz tridimensional. Contudo, a comparação 2 a 2 leva a resultados satisfatórios, se levarmos em conta a possibilidade de concorrência de outros elementos. A análise pela matriz das intervenções ela é particularmente útil no controle de riscos das intervenções. Nesse método, nós devemos listar os elementos associados ao objeto de estudo, dispor matricialmente aos elementos, analisar perigos, riscos associados às intervenções possíveis.
São de especial interesse as interações entre materiais e construção, e substâncias químicas entre si, atividades que compõem a intervenção para a manutenção de uma unidade industrial ou outra. A matriz das interações, ela ressalta a importância da sinalização, ordem e limpeza como medidas de controle de risco. Ordem e sinalização reduzem a probabilidade de interações. A limpeza reduz o número e a gravidade das interações perigosas. A falta de ordem, limpeza e sinalização também é a causa comum de falhas em diversos sistemas de controles e emergências. Já a construção da matriz bi- ou tridimensional das interações é objeto dos analistas encarregados de diagnosticar ambientes complexos de muitas variáveis que estão se relacionando a todo instante. Por isso que o conhecimento técnico e a experiência com o processo são fundamentais para se criar modelos que expliquem essas correlações. Sendo assim, espero que você tenha entendido que as relações de fatores de riscos podem aparecer e desaparecer na dinâmica operacional. Basta que desvios eles surjam, que as interrelações perigosas podem se estabelecer. Se forem mapeados com antecedência, os desvios da normalidade e a existência de interrelações de risco, mesmo que eventuais, podem ser evitados muitos acidentes. Neste contexto, a análise pela matriz das interações é uma ferramenta de grande alcance e sofisticação, pois permite captar interrelações, muitas vezes encobertas nos processos. Pois bem, quantas informações importantes aprendemos nessa aula, hein? Você vai ficar craque na disciplina de análise de riscos. Espero ter contribuído de forma positiva para o aumento do seu conhecimento. E frente a todo esse conteúdo que acabamos de estudar, gostaria de saber se você tem alguma dúvida sobre os objetivos dessa unidade de estudo. Caso haja alguma, poste-a no nosso fórum Tira Dúvidas. Convido você a participar e responder nosso fórum. Todas as orientações você encontra disponível na nossa sala virtual. Nós chegamos ao fim de mais um conteúdo, isso mesmo. Muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula.